Olá, aqui é o professor Ari e hoje a gente vai ter uma aula de aprofundamento utilizando o simulador do PET Colorado, né? O PET Colorado é um site muito legal onde a gente tem diversas simulações, então a gente pode se aproveitar deles para ter um aprofundamento, tanto em física quanto em química e outras simulações que possam agregar ao nosso estudo. Então hoje a gente vai o quê? A gente vai falar um pouquinho sobre geometria molecular. A geometria molecular ela é muito importante para a gente entender como que os átomos se comportam de acordo com as suas ligações. Certo? Então, se eu tenho um átomo sozinho, automaticamente o que ele quer fazer? Ele quer fazer uma ligação. Então, ele pode fazer uma ligação simples, automaticamente, a hora que ele fez uma ligação simples, eu tenho uma formação geométrica. Essa formação geométrica se chama linear. Significa que toda vez que eu tiver dois átomos, certo? Ligados entre si, sempre, seja dupla, seja simples ou seja tripla ligação, eu sempre vou ter uma geometria linear. E isso quando forem átomos apenas dois átomos, certo? Se por acaso eu tiver três átomos, daí o negócio já começa a mudar. Por quê? Vocês se lembram que eu tenho, numa ligação covalente, eu tenho pares que são ligantes e pares que são não ligantes. Então, de acordo com a quantidade de pares ligantes e não ligantes, eu vou tendo um tipo diferente de geometria molecular. E aí foge da ligação linear que a gente está acostumado, certo? Bom, então como que vai funcionar? Eu tenho aqui uma ligação, vou puxar aqui uma ligação de um lado e mais uma do outro. Vocês podem perceber que nesse tipo de ligação aqui, ó, eu estou mexendo na molécula, vocês percebam que pela teoria de repulsão dos elétrons, automaticamente um átomo vai ficar bem oposto ao outro, não é isso? Então, esses átomos que estão em volta do átomo central vão ficar o máximo opostos que podem ficar. Ou seja, nesse caso, a geometria é linear. Só que, se por acaso esse átomo central ainda tiver elétrons livres, ou seja, elétrons não ligantes, o que vai acontecer? Esses elétrons vão ter que aparecer aqui. Então, eu posso colocar aqui um par de elétrons não ligantes. Olha o que aconteceu. Agora, eu estou tendo uma geometria angular. Mas vocês se lembram que os elementos eles acabam se estabilizando com 8 elétrons na última camada, né? Então, se eu for contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadê os outros dois? Opa, liguei aqui. O que vocês acham que aconteceu aqui? Eu acabei de formar uma molécula igualzinha à molécula de água. Ó. Vamos olhar lá. Ó, aqui é o modelo real. Ó. Tá vendo a molécula de água? O que a molécula de água tem? Tem exatamente dois pares de elétrons ligantes, né, ligados a elementos, e dois pares de elétrons que estão aqui em cima, como se fossem nuvens que estão voando. Nessa ligação, a gente obriga a ter o quê? Um formato angular. Então, quando eu tenho essa situação onde tenho elétrons não ligantes, eu vou ter sempre como resultado uma geometria que é angular, certo? Voltando agora aqui para o modelo, certo? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma geometria angular. Porém, se por acaso, né, deixa eu remover esses pares aqui. Eu removo aqui. E ao invés de uma simples, eu coloco uma dupla ligação, vocês percebam que essa molécula aqui, ela lembra muito o que? O dióxido de enxofre, né? O SO2. Só que, de novo, ó, eu tenho um, dois, três pares de elétrons, certo? Cadê o outro par de elétrons? Opa, está aqui em cima. Se ele está aqui em cima, olha só o que aconteceu. Eu tenho novamente uma ligação angular, tá certo? Então, essa ligação angular é formada por quê? Porque eu tenho um ângulo entre os dois elementos, causado por quê? Pela adição desse par aqui, que ele não está ligado a ninguém. Certo? Se eu retirar ele, olha só, vou retirar também essa dupla ligação. E agora eu acrescento 3, olha só, acrescentei 3 elementos em volta do átomo central, certo? Ó, 3 aqui. Então, vocês percebam que agora eu não tenho nenhuma nuvem que seja não ligante, ou seja, todas as nuvens aqui estão ligantes. Nesse caso, o que eu tenho? Nada mais, nada menos que uma geometria trigonal plana. E essa trigonal plana, ela ocorre quando? Quando a quantidade de átomos que eu tenho em volta é exatamente igual à quantidade de nuvens, certo? Sendo sempre automaticamente 120 graus de diferença entre os dois, certo?
Então, nesse momento, eu tenho o quê? Sempre uma forma trigonal plana. Ficou bem claro? Bom, aí eu posso fazer o quê? Aumentar mais um. Nesse caso, que eu tenho, sabe um exemplo que é do gás metano? Pois é, carbono no meio, 4 hidrogênios em volta. Nesse caso aqui, a forma que a gente tem é a forma tetraédrica, que é essa forma característica aqui que eu montei para vocês, tá vendo? Carbono no meio e 4 hidrogênios em volta. Percebam que é tetraédrica porque eu tenho 4 pares de elétrons ligantes e 4 elementos em volta. De novo, eu tenho quantidades iguais. Então, se eu tenho quantidades iguais, ou vai ser linear, ou vai ser trigonal plana ou vai ser tetraédrica. Agora, quando as minhas quantidades são diferentes, que nem, deixa eu remover um aqui e vou colocar um par aqui. Ó. Olha só o que aconteceu aqui. Eu tenho agora uma outra estrutura, que é angular também, só que é uma estrutura angular especial. Essa angular especial se chama piramidal, porque parece que, se vocês olharem aqui assim, ó, parece que eu construí uma pirâmide. Certo? E um exemplo clássico de piramidal é o NH3, né? Nitrogênio aqui, 3 hidrogênios em volta e, de novo, não quer se estabilizar com 8 elétrons? Ó, um par, 2 pares, 3 pares, deu 6. Mais um aqui, 8. Então, nesse caso, eu acabei de formar uma outra geometria molecular, que é a piramidal, certo? Então, vamos ver se a gente lembrou. Olha só, vamos ver se a gente entendeu. Vou tirar aqui, certo? Se eu tiver apenas 2 átomos, sempre vai ser linear, certo? Se eu tiver 2 átomos em volta do átomo central, ou seja, 3 átomos, certo? E não tiver nenhum par, deixa eu fazer aqui, ó, deixa eu remover isso aqui e vou colocar que nem se fosse o gás carbônico, olha só. O gás carbônico é exatamente isso daqui, não é isso? Um carbono e 2 oxigênios em volta ligados com dupla ligação, não é isso? O que aconteceu aqui? Quantidades de nuvens ligantes, que são 2, igualzinha a quantidade de átomos em volta do átomo central. Com certeza vai ser linear, certo? Se a quantidade for diferente, ou seja, tenho 2 aqui, mas eu tenho mais uma nuvem, ao todo eu não tenho 3 nuvens. Se eu tenho 3 nuvens e 2 átomos, deu angular. Percebeu? E tenho mais um. Se eu colocar mais um, de novo, eu tenho o quê? 4 nuvens e apenas 2 átomos. Continuou sendo angular. Se eu colocar, deixa eu remover aqui uma nuvem e no lugar eu colocar mais um. Tá vendo aqui ó, o que aconteceu aqui? Também eu tenho angular, só que é um angular especial, porque como são 4 nuvens, recebe o nome de piramidal. Certo? Agora, se eu remover isso daqui, vocês percebem que aconteceu o que nesse momento? Quantidades de nuvens, de novo, igual a quantidade de átomos em volta. Trigonal plana. Tá? Se eu substituir esta simples ligação por uma dupla, eu vou ter o quê? O SO3, né? Que é o trióxido de enxofre. Exatamente uma molécula trigonal plana. Né? E por último, se eu substituir aqui e colocar mais 2, eu tenho 4 nuvens e 4 átomos em volta do átomo central. Tetraédrica. Certo? Deu para entender bem como é que funciona? Então, ó, só para a gente terminar. Linear, tetraédrica e trigonal plana, nós temos o quê? Quantidades de nuvens igual a quantidade de átomos em volta do átomo central. Se eu tiver quantidades de nuvens diferentes da quantidade de átomos em volta do átomo central, o que vai aparecer para mim? Angular, né? Como a água, né? O ácido sulfídrico, a amônia, que são exemplos de geometrias angulares. Só que se eu tiver 4 nuvens, essa angular recebe um nome especial que é o quê? Piramidal. Certo? Tá vendo aqui, ó? Deixa eu remover isso aqui, vou colocar uma nuvem, ó. Tá lá, ó. Percebendo que apareceu aqui, ó? Piramidal. Entendido? Então tá, espero que tenham gostado e que tenha sido útil para vocês no momento que vocês vão precisar dessa geometria angular, certo?